Gente, outra coisa, nós temos que tomar muito cuidado com a pessoa que pinta uma vida perfeita. A pessoa que ela chega, ela fala: não, meu passado foi muito correto, eu fui uma pessoa muito honesta, fui muito trabalhador, fui bom filho, fui um bom marido, fui um bom pai. Fiz nada de errado na minha vida. Não cai nessa não. Não compra isso não, tá, gente? Não compra essa história. Porque o que eu entendo, até pela educação religiosa que eu tive uma educação religiosa muito sólida, né? Mesmo quando eu não estou na igreja, eu consigo praticar e viver aquilo que a Bíblia diz. Muito diferente de quem tá lá, tá? De quem tá lá dentro da igreja. Porque muitas pessoas que estão dentro não estão vivendo. Foi por isso que Ciro foi chamado de meu servo. Ciro era ímpio. Ele foi chamado de meu servo. Deus chamou ele de meu servo. Porque os que estavam lá não prestavam para servir a Cristo. Então você tem que desconfiar muito. Pessoa que vende muito isso. E o que eu tenho para mim de mudança, quando a Bíblia fala de enterrar o passado, é de um passado de pecado, de um passado desonesto. A pessoa que ela apaga o passado dela. E aí Cristo foi trazendo ao meu conhecimento nesses últimos dias isso. A pessoa para apagar o passado dela é porque boa coisa ela não fez no passado dela. Que você só apaga aquilo que você não fez, que você não fez de bom. E aí eu comentando com uma pessoa, um dia, eu falei: olha, fulano, eu não tenho vergonha do meu passado, tá? Eu errei muito, eu tenho poucos arrependimentos na minha vida. São pouquíssimos arrependimentos. Os outros erros eu cometi consciente, então eu não sou digno também de me arrepender, porque eu cometi um pouco inconsciente, sabendo que eu tava errando. O problema é quando você erra sem saber. E aí, é isso que eu tenho pra minha vida. Que quando você apaga o seu passado, aí eu falei pra pessoa: eu não tenho vergonha do meu passado, muito pelo contrário, eu fui uma vítima de tudo isso. Eu não prejudiquei as pessoas, eu não as lesei, eu não as difamei, eu não as agredi, entendeu? Eu não as abandonei, mesmo quando poderia fazer tudo isso. Eu não fiz nada disso. Por que eu vou ter vergonha? Por que eu tenho que apagar o meu passado? Meu passado ele é muito digno, ele é muito claro. Eu vivi uma vida trabalhando, ainda que eu não gostando de trabalhar, trabalhando, estudando, me formei, fiz tudo pra me formar, tive que fazer empréstimo pra mim poder me formar, tá? Isso, eu tenho muito orgulho de tudo isso. Eu não tenho orgulho das atrocidades que eu passei na mão das pessoas, dos abusos físicos, psicológicos, sentimentais, financeiros. Tudo isso eu não tenho orgulho, mas eu tenho muito orgulho de quem eu sou. Ser uma pessoa honesta e de poder afirmar que tudo que fizeram comigo, eu não fiz com essas pessoas. Eu nunca fiz com essas pessoas. Eu nunca paguei na mesma moeda. Eu fiz o que Jesus falou: quando alguém der um tapa na sua cara, vai dar outra face. Quando alguém chegar e pra tomar a tua túnica, pra roubar a tua túnica, dá a túnica, dá o chapéu, dá o dinheiro, dá a carteira, dá o relógio, dá tudo. Não dá só a capa não, dá tudo. Tudo isso eu fiz e eu falo claramente aqui que eu quero ver se tem uma pessoa tão encapetada pra poder me desmentir. Então eu não tenho por que ter vergonha do meu passado. Eu poderia apagar o meu passado? Poderia. Se eu fosse um abusador, se eu fosse um mentiroso, se eu fosse um desonesto, roubasse as pessoas, sabe? Se eu fizesse atrocidades na vida, aí eu teria que apagar o meu passado. E aí Jesus falou comigo: quem apaga muito o seu passado é que boa pisca não foi. Não foi uma boa pisca naquele passado. Porque o que te vergonha tanto no seu passado pra você apagá-lo? Eu não tenho vergonha, eu fui uma vítima de tudo isso, de pessoas abusivas, de pessoas sem caráter, de pessoas que danificaram a minha mente, violaram o meu corpo, que agrediram o meu corpo, entendeu? Cometendo inúmeros abusos. Eu passei por todo tipo de abuso nessa vida, que você que tá aí do outro lado, você não tem noção do que eu passei. Os abusos, as palavras que eu ouvi, o que fizeram comigo, você não tem noção, e você não tem a capacidade nem o direito de julgar tudo que eu venho falando aqui na internet. Você não tem, você tem que recolher a sua insignificância e não falar nada. Você não sabe nada do que eu passei, você não viveu nada. Eu vivi tudo sozinho, eu passei por tudo sozinho, encarei tudo sozinho. Eu não tenho vergonha do meu passado. No meu passado não é de se envergonhar. Agora, se o seu é, aí tudo bem. Cristo apagou o meu passado. Por que ele apagou o seu passado? Porque não era um passado bom. Porque se você faz o bem, se você vive uma vida honesta, pra que isso vai ser apagado? Não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido isso. Então tome muito cuidado com as pessoas que ficam falando isso. Que foram bons filhos,
foram bons pais, foram bons maridos, foram boas mães, foram boas filhas, entendeu? Muito cuidado. Essa vida perfeita que as pessoas, que os fariseus tentam nos vender, não existe. Não existe uma vida sem pecado. Nós pecamos só no pensamento. Só de falarmos que não pecamos, já pecamos. Só de falar, eu não tenho pecado, já pecou. Nesse instante você pecou. Então você não pode julgar a história do outro, nem invalidar a história do outro. As pessoas não podem invalidar a minha história igual elas vêm tentando invalidar, se sentir envergonhada com aquilo que eu falo, que eu deixo de fazer. Eu tô contando a minha história tem que ser dita, as pessoas têm que saber o que aconteceu comigo, porque elas acham que o meu comportamento é um comportamento rebelde, de um rebelde sem causa. E não é assim que as coisas funcionam. Tem muita coisa por trás disso, eu não contei nem um terço daquilo que eu vivi, porque eu poderia contar, dar nomes aqui. Eu tenho como provar tudo, sabe? Eu tenho provas de testemunhas vivas e outros tipos de provas também, sabe? Se eu quiser dar nome a qualquer pessoa que fez qualquer coisa comigo, que eu posso dar, eu tenho como provar. E eu quero ver a pessoa negar isso. Então a gente tem que ficar muito atento a isso. Se você é uma pessoa que sente vergonha do seu passado, que se você teve que apagar o seu passado, que Cristo apagou o seu passado, que bom pra você que você recebeu a graça e a misericórdia de Deus. Eu não precisei, no momento, até isso, no momento, passar por isso não, porque o meu passado não foi um passado desonesto. Não foi. Eu cometi alguns erros sim, tá? Alguns não, eu tive bastante. Mas eu não tenho vergonha porque eu fui vítima de uma sociedade cruel, de uma sociedade ordinária, sem coração, sem empatia e sem me conceder o perdão em qualquer erro que eu tive. Então eu não tenho por que apagar isso. Eu tenho muito orgulho de quem eu sou, mesmo passando por todas as dificuldades, enfrentando todos esses problemas. Eu tenho orgulho. E Deus tem honrado a sua palavra, sabe por quê? Porque Deus tem me sustentado até aqui. Até aqui Deus me sustentou. Pode ser que amanhã Ele não me sustente mais. Pode ser que amanhã. Mas até aqui Ele me sustentou. Ele garante o meu sustento. Ele garante. Eu nunca tive falta de nada. Eu nunca vou poder agradecer a Deus por isso, porque eu nunca tive falta de nada na minha vida. Eu não tenho um momento assim que eu tive que Deus me deixou faltar alguma coisa. Mesmo quando eu estava na rua, Deus providenciou o abrigo, providenciou o alimento, a cama para que eu pudesse dormir. E eu nunca vou conseguir agradecer a Deus. Não há nada que eu possa fazer que vai agradecer a Deus, que vai compensar a Deus por tudo que Ele tem me feito. Sabe? Eu comi o pão de dores, eu trabalhei penosamente, eu levantei cedo, eu cheguei tarde, eu trabalhei debaixo do sol. Eu fiz tudo que eu pude na minha vida. E eu fui uma vítima de tudo isso. E aí as pessoas querem inverter toda essa história. E a gente não pode permitir isso. Se você teve que apagar o seu passado, é porque boa coisa você não fez. Se tivesse feito boa coisa, você não apagava o seu passado. Essa que é a verdade, tá? E a verdade já tem que ser dita. Porque as pessoas querem entubar na gente uma mentira. Elas querem empurrar a goela abaixo uma mentira que elas estão falando, que elas não viveram. Sabe? Querendo mensurar, medir o peso do outro, a dor do outro, que o outro sofreu. As pessoas não sabem nada da minha vida, nunca vão saber, nunca vão ter a dimensão de tudo que eu passei, assim como eu não tenho da delas. Só que a diferença entre eu e elas é que eu não fico falando da vida delas. Aí que fulano tá assim, assim, assado. Fulano tá assim, assim, assado. Não, eu tento consertar a minha vida, eu tô tentando consertar a minha vida. Tô tentando viver uma vida direita, com Cristo. Cristo tá me levantando, tá me erguendo, tá me curando. Tá fazendo tudo isso comigo. E a porta de entrada foi colocar todas essas coisas que eu venho colocando nesses vídeos pra fora. Algumas pessoas acham isso um absurdo, falar tudo isso. Mas eu carreguei isso durante todos esses anos, durante 40 anos. Aí Deus falou, chega, bota pra fora. Quando Jesus foi lá, Ele não falou baixinho com os fariseus não, gente. Ele quebrou, Ele derrubou as mesas, Ele acabou com tudo, Ele gritou, Ele foi incisivo, Ele foi ríspido com os fariseus. E é isso aí, as pessoas querem calar a gente, querem nos colocar no lugar de culpados, sendo que nós não temos culpa. Porque os culpados são eles que fizeram isso com as nossas vidas. E a mão de Deus, o juízo de Deus vai descer sobre cada uma delas. Cada uma que foi conivente, cada uma que contribuiu para isso. Para tirar a bondade, a inocência, para violar, para massacrar, para humilhar, para expor. Nada disso ficará impune na mão de Deus. Nada disso. Porque Deus ele é um Deus justo. Ele há de fazer justiça sobre tudo e sobre todos. E há de fazer justiça sobre a minha vida também, sobre os meus erros, tá? Que eu cometi. Deus tem que fazer justiça também sobre isso. Sobre os erros que eu cometi.
E é isso, gente.